Boa noite, nós estamos apresentando mais um podcast que fala sobre música, sobre educação, sobre escola de um modo geral. E hoje, no nosso tema, nós iremos apresentar um plano de aula voltado para a educação infantil, para você que é professor poder utilizar. Nós trabalhamos com um livro da Rosângela, eu tinha trago ele aqui, mas aí eu vou colocar no link, no cardzinho que vai aparecer, para quem quiser acessar. E o nosso tema gira em torno de sons graves e agudos. Na verdade, hoje eu trouxe para vocês um plano de aula e a gente vai analisar junto esse plano e saber mais ou menos como seria a execução dele na prática. A habilidade proposta da BNCC é a EI03, TS03, que consiste em reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir as músicas e os sons. A turma proposta para esse plano é o grupo 4. Às vezes, de um colégio para o outro, muda a nomenclatura, mas essa turminha corresponde aos alunos de 4 anos. A educação infantil, às vezes, tem essa questão da nomenclatura. O objetivo geral é discriminar os sons graves dos sons agudos e os específicos são identificar os sons agudos e os sons graves em diferentes estímulos sonoros, classificar os sons agudos e graves organizados em grupos, classificar os sons agudos e graves organizando-os em grupos de acordo com as suas características e representar de forma vocal e gráfica a diferença entre o som agudo e o som grave. O conteúdo, sons graves e agudos, e a metodologia será organizar os alunos em círculo. As carteiras deverão ser afastadas, deixando o centro da sala livre. E é claro que você que é professor e no seu colégio tem uma quadra ou outro espaço, você pode replicar também nesse espaço, não tem problema. Para a gente trazer algo mais teórico, na verdade, o nosso embasamento teórico foi muito pautado na ideia do Kodály, quando ele fala da questão de trazer canções do cancioneiro folclórico, canções que já são conhecidas das crianças. E também, mais na frente, para os alunos maiores, o Kodály ele tem aquela questão do dó móvel, de relativizar, de certa forma, as alturas ali. E aí, é muito importante que a criança, na infância, tenha muito claro que é um som grave e um som agudo. Então, a ideia é trazer essa discriminação. Hoje iremos escutar e descobrir quais são os sons agudos, aqueles mais fininhos, e os sons graves, aqueles mais grossos. Mas antes vamos cantar uma canção. Então, primeiro é fazer essa acolhida, né? Depois a gente vai executar uma canção, O Sítio do Seu Lobato, que também vai durar 5 minutos. Entregar uma máscara de um animal diferente para cada criança. E durante a canção, quando o animal da máscara aparecer na música, o aluno que está com a máscara deve imitar o som desse animal. A explicação, né? Ao final da música, o professor deverá explicar que cada animal faz um som diferente. Alguns sons mais grossos e fortes, enquanto outros são mais fininhos e suaves. Uma das diferenças entre esses sons é justamente eles serem graves ou mais agudos. Nesse momento, né, o professor deve mostrar exemplos práticos, como o moído do boi, comparando com o canto do pássaro, que é um som agudo, e realizar essa discriminação junto com as crianças, perguntando quais sons parecem mais grossos e quais parecem mais finos, né? Aí, a demonstração guiada. Em seguida, mostrar que os instrumentos musicais também têm sons diferentes, né? Entregar alguns instrumentos, como pandeiro, chocalho, tambor, entre outros. Demonstrar os instrumentos que produzem sons mais graves, né? Exemplo, tambor, batida no corpo do pandeiro. Instrumentos que produzem sons mais agudos, como exemplo, chocalho, triângulos. Deixar as crianças experimentar rapidamente cada som para perceber a diferença de som agudo e grave, né? E aí vai vir também a atividade prática, né? Olá, boa noite, me chamo Guilherme e aqui vou falar agora da primeira atividade, né? Atividade prática 1, com duração de 8 minutos. Então o professor deverá entregar para cada criança... Houve uma pequena falha na captação do áudio do Guilherme, e aí eu vou falar um pouquinho da parte dele, que foi a parte que não captou. Mas a atividade prática seria o professor entregar imagens dos animais que apareceram na canção do Sítio do Seu Lobato,
E aí no espaço da sala serão colocadas duas caixas, uma com nome grave e outra com nome agudo. E aí entre um momento e outro a criança ela deverá depositar, a criança vai receber cartões com os animais, né? E ela vai depositar a imagem dos animais que fazem o som grave na caixa grave e o som agudo na caixa aguda. E aí o professor poderá ajudar a fazer uma variação sensorial. Se as crianças tiverem alguma dificuldade auditiva, é permitido que elas apoiem a mão no peito do professor para quando ele imitar os sons graves, elas sintam a vibração. E os sons agudos, orientar que eles observem os movimentos labiais. A segunda atividade, ela vai durar 8 minutos também e vai ser mais ou menos da seguinte forma. Quando os alunos ouvirem o som agudo, deverão pular e quando for um som grave, tocar no chão com as duas mãos. O professor irá tocar de modo alternado. Para fazer o registro, o professor deverá solicitar que cada criança desenhe rapidamente um animal que produz o som agudo e um animal que produz o som grave. Ou então que escolha um dos cartões e colhe na folha do caderno, representando cada categoria. Após isso, sentar e perguntar qual foi o som mais fácil de identificar e qual foi o som mais difícil. E por fim, o professor deverá encaminhar as atividades para casa, que no caso a ideia é ser uma folha onde o aluno circule de vermelho os animais que têm som grave e de azul os animais que têm o som agudo. A avaliação irá ocorrer mediante a execução das atividades práticas 1 e 2. Lembrando que apesar de terem duas atividades, como é um plano para a educação infantil, ia ficar muito maçante se fosse só a música do Seu Lobato. Então por isso que a gente pensou em duas atividades, mas ambas convergem para o mesmo tema. Os recursos, uma caixa de som, imagens dos diferentes animais, a máscara, instrumentos, duas caixas e atividades impressas para o encaminhamento. Usamos como referência a Base Nacional Comum, Jordina Ross com os jogos de ritmo e o texto que fala um pouco sobre o Kodály. Agora, a participação mais especial desse podcast, o nosso professor Matheus, fazendo as inferências do nosso plano. Minha primeira pergunta ao grupo é: o que é o moído do boi? Mugido? É mugido. É moído e miúdo, né? Foi uma variação linguística do nosso podcast, mas é mugido. Galera, muito legal, parabéns aí pelo trabalho, ficou bem bacana, né? A definição, em especial lembrando que aulas do ensino fundamental, da educação infantil, elas duram muito menos, né? Elas têm uma duração de no máximo 25 minutos, meia hora, a hora-aula, ela é bem menor, porque as crianças precisam disso, né? Dessa variação aí. E a educação infantil, ela é bem específica, né? Na metodologia 3 vocês devem estudar isso com mais calma, mas ela tem muita especificidade, muita coisa só dela, né? Eu sugeriria vocês darem uma olhada no objetivo geral, porque ele está muito parecido com, acho que o objetivo número 2 ou o 3, que tem ali porque geralmente, quando eu monto, mas é uma percepção minha, o geral, sim, o específico tem que ter algo específico que reforce ele de certa forma. Mas aí ficou muito igual. Eu acho que o geral ele pode ser mais amplo, porque está assim, discriminações graves e agudos. Eu acho que ele ficou muito direto, assim. Você podia ter, né, compreender a diferenciação, né, no que tange a propriedade da altura, dá uma aumentada nisso aí, né? Porque veja que esse aqui, classificar sons agudos e graves, mesma coisa do primeiro, entendeu? Mesma coisa do geral, então acho que dá para dar uma ajustada nisso. Mas no mais, é só o moído do boi mesmo que eu queria. Nossa, você tem, né? Com isso ficamos por aqui.